Olá, amigos! Sejam bem-vindos a mais um programa A Caminho da Regeneração pela Rádio Boa Nova e a mais um vídeo do canal YouTube da Editora do For. A nossa alegria hoje está triplicada, porque além de recebermos novamente o nosso querido amigo Jaider, estamos tendo a oportunidade também de receber a Luciana. Eles fazem parte da Associação Médico Espírita de Minas Gerais, pertencem ao grupo do GEM1, que publicou recentemente uma obra com base num livro autoral do Dr. Jaider, Enigmas da Desobsessão. E hoje nós estamos aqui para falar mais um pouco sobre este trabalho. Boa tarde, Jaider. Boa tarde. Tudo bom? Maria, Lu? Boa tarde, Maria. Sejam bem-vindos ao nosso programa. E nós já estamos com o microfone aí direitinho, né, Jaider? Vamos lá dar uma continuidade. Vocês já devem estar acompanhando o nosso trabalho, porque 4 programas e 4 vídeos já foram gravados e colocados aí no nosso canal. Então, hoje nós vamos dar continuidade ao estudo da obra do Dr. Jaider, Enigmas da Desobsessão. No último vídeo, nós terminamos falando sobre os espíritos justiceiros. Nessa obra, o Jaider classifica alguns espíritos por grupos para facilitar a abordagem fraterna no atendimento deles dentro da reunião. É isso mesmo, Jaider? Isso. Tá. Então, assim, você poderia só dar um resgate para nós aí, Jaider, para a Lu também acompanhar conosco, sobre a natureza dos espíritos justiceiros e a forma como recebê-los fraternalmente numa reunião mediúnica. Certo. Os espíritos justiceiros, que se dizem justiceiros, são aqueles espíritos que se intitulam o braço da lei do Criador, que responsáveis por punir, justiçar aquelas pessoas que burlam a lei dos homens, através de artifícios vários, para não cumprir as suas penas aqui quanto encarnado, ressarcindo os seus débitos com a sociedade. Então, eles dizem que do lado de lá, já sabendo da situação de cada um aqui, e que eles não buscam ninguém, cada um vão atrás dele através da ressonância vibratória pelos atos cometidos, principalmente pelas culpas. É lógico que eles não estão autorizados pela divindade, pelo Senhor da vida, a justiçar ninguém. Isso aí compete ao Criador, compete à consciência de cada um. Mas eles se intitulam o braço da lei e o justiceiro do além. E quase sempre se apresentam nas nossas reuniões com nessa situação. Eles são muito inteligentes, conhecem muito as leis, eles conhecem muito as leis dos homens, as leis de Deus, falam muito em causa e efeito, e têm uma argumentação, às vezes, muito lúcida. Se não fora pelo sentimento de fraternidade, se não fora por nós estarmos buscando desenvolver aquela colocação do Sermão da Montanha, que bem-aventurados são os misericordiosos, que alcançarão misericórdia, a gente concordaria com eles. Assinaria embaixo, né? Assinaria embaixo. Né? Então, são esses espíritos que já chegam na nossa reunião com esses argumentos. E quase sempre vêm atrás de alguém que bate às nossas portas, tanto do plano físico quanto do plano espiritual, e que, buscando auxílio, e que eles vêm atrás para poder recambiar aquelas pessoas por seus antros, justificando-se dessa maneira. Tá. Tem uma pergunta aqui, já quero compartilhar a experiência da Luciana como dialogadora, né? Ela atua no nosso grupo, atendendo esses espíritos, queremos compartilhar um pouco também do que ela tem vivido nesse campo. Mas a minha pergunta seria, até para você e para a Lu, né? Gostaria de ouvir a opinião de vocês. Esses espíritos que atuam hoje como justiceiros, ao desencarnar, isento de ter prestado contas à justiça humana, eles são capturados e justiçados pelas legiões que eles representam hoje?
Entendeu minha pergunta? Entendi. De uma maneira geral, nenhum de nós tem condições de julgar ninguém, não é? A realidade é essa. Nenhum de nós não tem condição de julgar ninguém. O que acontece é o seguinte, o que nós temos observado e aprendido até com eles, porque a gente aprende muito com os ditos obsessores. A gente aprende muito. Ditos, né? Os ditos obsessores. Isso quer dizer que não há, é? Não há obsessor, não, há obsediado. Na realidade, são obsediados. Tá. Né? Então, o que acontece? Nós vamos observar que quando esses espíritos, essas pessoas desencarnam com um grande cabedal de conhecimento, de capacidade mental, eles são utilizados. Eles são utilizados pelos aqueles elementos, aquelas lideranças das trevas, para poder engrossar as fileiras daqueles que vão fazer o mesmo trabalho deles, executando, vamos dizer assim, o braço deles aonde que eles querem atuar. Entendido, muito bem. Lúcia, quer trazer alguma observação complementar sobre o atendimento fraterno desses espíritos na reunião? Sobre o atendimento fraterno? Dos justiceiros. Assim, quando você está com um médium que está recebendo um espírito desse porte, o que você tem percebido? Eu tenho utilizado muito das técnicas do livro Enigmas da Desobsessão e destrinchado elas um pouco de acordo com meu próprio sentimento. Então, isso tem sido frequente e eu tenho esclarecido, inclusive, né, muitas dúvidas sobre isso, para não cair em equívocos, né, como uma dialogadora iniciante que eu sou. Apesar de estar 13 anos dialogando, sou uma dialogadora iniciante, me considero muito iniciante, estou aprendendo. Com os espíritos justiceiros, eu tenho utilizado muito a técnica de regressão de memória. E aí, nesse processo de regressão de memória, eu tento focar um momento da vida deles em que a misericórdia foi essencial para eles seguirem em frente. Então, eu tenho focado na questão da misericórdia, né? A justiça está ali, né, para todos nós. E eles se esquecem disso muitas vezes. E isso é um argumento bem interessante de se dizer para ele também, né? Que ninguém escapa da justiça. A justiça está ali para todos nós. Mas, ao invés de recordá-los de passados nesse sentido, onde a justiça atuou para eles e às vezes instigar a uma certa revolta, eu tento instigar a gratidão pela misericórdia, né? Então, tenho utilizado muito desse recurso. Muito bem. Não sei se é o ideal, mas vamos ver o que o Jaider complementa para nós aí nesse quesito. Nós sabemos que a técnica é um elemento para ajudar, auxiliar no diálogo, não é? Ela não prescinde do sentimento, nós temos que ter sentimentos, né? Tem que ter sentimentos. E todos os sentimentos que a gente vê nobres, eles têm a sua vibração. Todo sentimento, né, carrega uma vibração, e essa vibração atinge as pessoas que estão à nossa volta. Então, o que acontece? Esses espíritos, de uma maneira geral, a gente tem observado que os técnicos do além, que seriam os magos negros, aquelas inteligências mais, vamos dizer assim, mais aquinhoadas, mais que estão voltadas para o mal, costumam muitas vezes apagar o passado daquele elemento, que se diz justiceiro, aonde ele foi algoz. Aonde ele foi algoz. Fazendo com que ele desenvolva uma certa hostilidade muito grande contra aquelas pessoas que eles verem fazendo injustiça com outros. Uma arrogância, né? É como se eles, assim, tivessem sido só injustiçados. Então, na memória deles, eles são sempre a vítima. E quando eles veem alguém vitimizar, eles agem na justiça em cima daquele alguém. Em cima daquele alguém. E descarrega toda a agressividade dele, tanto em cima daquela pessoa, quanto também contra a sociedade. Entendido. Eles são realmente, vamos dizer assim, os sicários da sociedade.
Agora, Jaider, se eles estão com essas lembranças, digamos assim, tamponadas por vários processos, né, que a gente já sabe, inclusive magnéticos e de instrumentos também, como proceder? O que a gente tem assim, para passar para os nossos ouvintes sobre como agir nesse momento, né? Certo. A primeira coisa que a gente tem que fazer quando você recebe um espírito desse, nós classificamos alguns tipos de espíritos, esses que fazem parte de facções, de grupos organizados, que agridem a sociedade, nós classificamos como os inimigos públicos. Né? Eles não são inimigos de uma pessoa só, eles são inimigos da sociedade em si. Eles estão realmente a serviço de caotizar, levar o caos à sociedade. Né? Como aquela raiva, né? Curtida há muito tempo contra a sociedade, como se fossem vítimas da sociedade e vítimas das pessoas. Então, o que acontece? A primeira coisa que a gente faz é tentar isolá-lo de toda indução, de toda influência magnética que vem de fora. Porque eles formam um grupo, e um grupo de uns sustentando os outros. Geralmente, eles adentram a reunião amparados por mentes que estão lá fora, sustentando-os magneticamente para que eles se sintam mais fortes diante dos diálogos. Entendi. E assim, até para a Lu, né? Vocês usam como um procedimento padrão? Vocês percebem que há uma sustentação externa ou vocês já partem do pressuposto de que essa sustentação externa é uma realidade? Essa sustentação externa ela é uma realidade em entidades de reuniões de desobsessão. Eu considero isso por causa realmente da corrente mental de que eles estão inseridos mesmo como inimigos públicos. Então, de qualquer forma, mesmo se ele estiver indo sozinho, né, ele está sustentado por uma corrente mental daqueles que se afinam, né, com esse mesmo propósito. Então, eu considero o desligamento muito eficiente. Um passo, assim, indispensável. Sim. E como que é feito esse desligamento, Lu? A gente sempre faz a indução magnética, né, através da contagem. A gente tem o hábito, na nossa reunião mediúnica, de contar até 7. Então, primeiro a gente fala para o espírito o que a gente vai fazer. Então, que nós vamos desligá-lo de toda a força externa que o sustenta. Então, o espírito incorporado no médium, ele é informado de que naquele momento ele vai ser desligado dessa sustentação. Sim, dessa forma eu utilizo até a mente dele para auxiliar no desligamento. Como assim? Quando eu informo ele, né, ele passa a pensar em ressonância com a nossa ideia. Muito bem. É uma Você pega estratégia. uma garupazinha ali na ideia dele. E quando eu falo em voz alta, os membros que estão próximos na tarefa de sustentação pensam em ressonância também. Então, fortalece a indução magnética. Ô, Lu, esse corte da sustentação lá de fora deve contar com alguma energia da nossa parte. Mas seria, assim, prudente a gente entender que a parte mais intensa e mais profunda desse corte ficaria a cargo da espiritualidade? Com certeza. O mínimo é nosso, né? Uai, não o sei, mínimo eu tô perguntando aqui. Não, com certeza. Com certeza, o mínimo é nosso. Acho que a gente precisa de um pouco de conhecimento e boa vontade só para ajudá-los a fazer o trabalho. Então, na verdade, quando você informa o espírito e ele entra naquela indução mental, na verdade, os espíritos do outro lado, os coordenadores e assessores da reunião é que realizam o trabalho. Sim, com certeza. Bem. Uma perguntinha para o Jaider. Eu hoje estou sapecando pergunta, né, gente? Eu estou aproveitando aqui, estou nadando de braçada. Jaider, da onde que surgiu todo esse conjunto dessas informações? Por exemplo, essas técnicas que nós estamos discutindo aqui, de que eles são sustentados por grupos, de que a espiritualidade atua, de que a gente colabora com uma parte. Como surgiu tudo isso? Na verdade, eu estou falando de como surgiu o seu livro.
Maria, desde novo, 18 anos, que eu venho frequentando reunião mediúnica. Tem mais ou menos uns 56 anos, né, que eu venho frequentando reunião mediúnica de desobsessão. Tem uns 56 anos, mais ou menos. Ou seja, tem estrada. Tem muitos anos, pelo menos tempo tem, né? Tá Pelo certo. menos tempo tem. Então, eu vi muitas pessoas trabalharem, entendeu? Eu vi muitos espíritas que eram pessoas conhecedores da dialética, espírito orientador. Vi muitos deles dialogarem, trabalharem, falarem. Então, além do mais, assim, eu estou no campo da psiquiatria, né? Eu estudo psiquiatria há 50 anos. Muito bem. Então, a gente vai adquirindo uma certa tarimba à medida que vai usando. Mas como a Lu falou aqui, ó, em cada encontro com o espírito a gente aprende alguma coisa. Tá, então deixa eu ver se eu entendi bem para ficar claro para todos nós. Durante esses anos você observou os trabalhadores do plano espiritual incorporados em médiums, atuando em favor de outros espíritos. E você observou essa didática deles. Essa didática deles. E daí né? você foi inferindo alguns comportamentos e realidades. E à medida que eu estudava o magnetismo, né? Que eu estudava o hipnotismo, você entendeu? Sim, para a sua questão da profissão. A minha questão da profissão. E depois eu fui também estudando a mecânica quântica. Né? Fui me adestrando com o conhecimento da mecânica quântica, e eu vi que tudo aquilo que André Luiz e Kardec falavam, e também não só que André Luiz e Kardec falavam, não. Você, quando começa a estudar o ocultismo, o esoterismo, o espiritismo, você vai ver que todos convergem para o mesmo ponto. Então, à medida que eu lia sobre Pitágoras, por exemplo, eu vi que ele falava a mesma coisa de Hermes Trismegisto. Entendi. Você entende? No Caibalo, eu vi que ele falava a mesma coisa, você entendeu? À medida que você vai lendo o Bhagavad Gita, você vai ver que eles falam a mesma coisa, né? A Juna falando a mesma coisa. Uma informação, na verdade, universal. Universal. Então, eu vi o seguinte, que tudo confluía para um lado só, um ponto único, você entende? Muito bem. Então, se tudo confluía para um ponto único, aquele devia ser verdade. Quando a gente atuava isso no mundo espiritual, no contato com o espírito, a coisa se materializava. Entendido. Agora, uma pergunta para vocês dois, né? Aí responde quem achar melhor. Levar o espírito ao passado para ele identificar um momento que a misericórdia atuou em favor dele é o bastante? Você fala no caso dos espíritos justiceiros? Você falou que é uma forma assim, desliga da sustentação lá de fora, tenta um diálogo, não deu certo, aí você volta com a técnica de ida ao passado para ele vivenciar um momento em que a misericórdia esteve a favor dele. Só isso já basta? Geralmente não, né? Espíritos com uma grande envergadura mental, como os justiceiros, necessitam de mais técnicas. E, no caso, quais que a gente poderia apresentar aqui nesse momento? Quando a gente faz uma regressão e o espírito não manifesta nenhuma sensibilidade àquela cena mostrada a ele, né? Geralmente a gente irradia um foco de luz no chakra cardíaco para desobstruir geralmente espíritos nessa situação, eles como uma tentativa de defesa, né? Eles criam como se fosse, para exemplificar, uma pedra no coração, para que eles não possam sentir nada, né? Nem dor, nem nada. Nada, nem culpa, nem dor, nada. Vão tocando para frente. Então aí a gente irradia um foco de luz no chakra cardíaco, mentalizando a desobstrução dessa pedra, né? Como se fosse dessa pedra, para que ele possa novamente sentir. E geralmente essa técnica é acompanhada com a desobstrução do chakra frontal, também descristalizando os mesmos pensamentos fixos que geralmente eles têm mantido por séculos.
Entendi. E é só emanar a luz sobre esses chakras, verbalizar que está emanando luz, falar que eles vão passar a sentir, ou tem alguma outra medida que é colocada em paralelo com essa ação? Geralmente, a gente tem que mentalizar com bastante concentração e mentalizar, de fato, aquilo que a gente está propondo, né? Se necessário, pedir auxílio dos companheiros de sustentação. E a gente utiliza também de uma técnica a gente conta de 1 até 7, né? Quando vai aproximando do final, a gente vai dando mais ênfase, tanto mental quanto a nível de voz, na contagem. Entendi. Isso faz com que os pulsos, né, magnéticos aconteçam atuando com mais intensidade. Com mais intensidade. Uma única contagem já basta? Geralmente não. Geralmente a gente tem que... o que eu tenho aprendido, sabe, Maria? Nas reuniões mediúnicas, é que a gente é muito afoito, né? Então a gente faz a técnica e já quer... Resultado. Isso, já quer ir mostrando de novo. E eu tenho tentado aprender nos meus atendimentos a ver no médium a manifestação do efeito daquilo que eu fiz. Fisicamente mesmo. Então... isso é interessante. Isso é novo. O médium geralmente dá uma nota, sabe? Dá uma dicasinha? Dá, geralmente dá. Então, eu tenho tentado prestar atenção nisso, porque aí, às vezes, a gente conta uma vez só e faz todo o processo de novo e perde tempo, né? Porque aquilo não está, de fato, funcionando, porque a contagem magnética não surgiu o efeito que poderia ter surgido. Entendi. Então, a gente não precisa de ficar preocupado em contar de novo, em contar de novo, em contar de novo. Muito bem. Então, surgiu uma outra pergunta aqui, Jaider. Levei ao passado, contei, botei energia no coração e na mente para descristalizar os clichês e o danadinho ainda está lá. Do jeito quase como chegou. Ou não? Não? Geralmente fica assim. Fica? São espíritos endurecidos, né? Eles não, geralmente não cedem fácil, não. Por quê? Porque às vezes estão séculos fazendo aquele tipo de trabalho, usando aquele tipo de mentação, aquele tipo de magnetismo, dominam bem aquele tipo de magnetismo, então não é fácil, às vezes, penetrar assim, não. A gente tenta, né? Mas o que pode ser feito, além disso que a Lu falou, o que a gente pode fazer é o seguinte: quando você desliga você desliga esses espíritos da sustentação externa, muitas vezes essas entidades têm também sustentação interna. Como assim, sustentação interna? Aparelhos. Sim. Entendeu? Aparelhos são microchips que às vezes dão pulsos, mantendo firme aquele tipo de pensamento que ele quer. Entendi. Você entendeu? Entendi agora. Então, se você não desliga esse chip, você está falando com ele, mas os chips estão ainda bombardeando o mental dele com aquele tipo de ideia. Entendido. Você entendeu? Entendi. É muito próximo. Muitos pacientes doentes mentais, eu tenho observado isso, que muitos pacientes esquizofrênicos, resistentes à terapia psiquiátrica, resistente a todo arsenal que a psiquiatria tem, geralmente eu observei ao longo da minha carreira como psiquiatra, esses pacientes que têm aquele delírio crônico, sistematizado, você entendeu? Geralmente são elementos que eles colocaram chip no cérebro perispiritual deles. Então reencarnam com isso? Ou reencarnam com isto, entendeu? Ou traz isso de outras vidas, ou reencarnam com isso, ou são colocados aqui mesmo, principalmente à noite, quando ele dorme, a pessoa dorme. Muito bem. Né? Gente, nós vamos ter que transferir a continuidade dessa explicação sobre os chips nos espíritos atendidos nas reuniões mediúnicas para o nosso próximo programa. Nós queremos desejar a todos uma belíssima semana. Fiquem com Deus. Tranquilo aí, vocês? Tudo em paz.